Olá pessoal, eu tenho aqui comigo duas perguntas essenciais. Uma, o que é ciência, e a outra, o que é tecnologia, que eu chamo de caixa de ferramentas para o conhecimento. Alan Chalmers, um físico e filósofo britânico, em seu livro O que é ciência afinal, nos diz que a ciência pode ser considerada uma forma de linguagem. Ela é uma linguagem como a gramática da língua portuguesa, como a música e como a matemática. A ciência é uma construção de homens e mulheres. Não foi dada por nenhum ser superior. Não só os gênios constroem a ciência. A ciência não é uma produção do Aristóteles, do Einstein, do Newton, do Rutherford ou do Darwin. Não. A ciência é uma produção continuada de todos os homens e mulheres. Todos nós, reunidos aqui nesse meio virtual, fazemos ciência e contribuímos para melhorar a ciência. Essa linguagem construída por homens e mulheres tem uma finalidade: explicar o mundo natural. É com a ciência que eu sei explicar por que o leite derrama quando ferve e a água não. Por saber ciência, eu sei explicar por que um carro anda, ou até mesmo sei dizer por que alguém gripado precisa tomar um determinado tipo de medicamento. A ciência me explica isso e muito mais coisas. A ciência, então, é uma linguagem construída por homens e mulheres para explicar o mundo natural. A ciência, o que ela faz? Ela pega elementos heterogêneos e os reduz a uma unidade de princípio. Ela vai desmontando analiticamente, ela vai decompondo essas coisas até explicar o seu princípio. E a técnica? O que a técnica faz? A técnica faz exatamente o contrário. Quando nós criamos um objeto como o computador, o que é que nós fazemos? Nós estamos juntando elementos que não são regidos por nenhum princípio. Imagine aqui esse simples papel, que é um produto tecnológico. Quais são os elementos que o compõem? No mínimo 3. Você tem a língua em que ele foi escrito, você tem a tinta, a química da tinta em que ele foi impresso, e você tem a composição do papel. É possível existir um elemento que explique ao mesmo tempo as regras da gramática, a química da tinta e a composição do papel? Não. Então são coisas heterogêneas, irredutíveis a uma unidade comum. Não pode haver uma teoria comum para essas 3 coisas. O que a técnica faz então? A técnica junta tudo isso não em uma unidade teórica, mas em uma unidade material. A ciência separa, explica, decompõe. A técnica junta, sintetiza, compõe. Isso quer dizer que a racionalidade da técnica é diferente da racionalidade da ciência. A tecnologia é exatamente a habilidade de você juntar num elemento comum ou numa técnica material elementos que são teoricamente irredutíveis a uma racionalidade comum. Então, isso quer dizer que a técnica é exatamente a habilidade que você tem de chegar a um resultado racional mediante a meios racionais e meios irracionais. Então não há um controle completo sobre esse processo. Se você acompanhar a aplicação de um produto desde a sua ideia originária até o seu fracasso ou sucesso no mercado, verá que esse processo não é muito controlado. É que nem você pintar um céu numa tela de um quadro. Com a tinta a óleo, você vai pincelando esse céu. Com a tinta à base de água, você vai pingando gotas no papel e vai fazendo mais ou menos assim até conseguir um céu. A técnica funciona assim. Agora, os objetos tecnológicos possuem função, desenvolvem determinadas tarefas. Assim, um carro tem a função de andar, o avião tem a função de voar, o navio tem a função de navegar e assim por diante. Existem os objetos multifuncionais, como esse aparelho celular,
que além de ser um aparelho de telefonia para você fazer ligações telefônicas, serve também para você ouvir música, para você tirar fotografias, para você filmar, para você mandar mensagens via e-mail ou messenger e uma outra série de funções. A tecnologia faz isso então. Ela junta elementos heterogêneos que não têm um princípio comum em um determinado produto tecnológico que é de utilidade e tem alguma função para a nossa sociedade. Professor Rodrigão, aqui com você. Eu volto numa outra oportunidade, falando de ciência, de epistemologia, falando de filosofia, falando de sociologia e outras coisas mais. Um grande abraço.